que você acha sobre a santificação? Me diga aí, como que eu consigo me santificar? Por que eu tenho que me santificar? Né? Então peço que você ore comigo e leia a palavra comigo para a gente entender o porquê eu tenho que me santificar. Como é isso, né? Como é a santificação? Ore comigo, por favor. Senhor, meu Deus, obrigada por tudo, Pai. Obrigada pela sua palavra, obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Mais um dia aqui se iniciando, Pai. Mais um dia de preparação do Senhor. Sexta-feira, Pai. Muito obrigada por tudo. Fique conosco sempre, nos guie, nos proteja, nos liberta, Pai. E nos enche, Senhor, do seu Santo Bom Espírito de Deus. E que o Senhor, Pai, bote a sua palavra na nossa mente, no nosso coração, para que seja plantado, Pai, e no nosso ser. Te agradecemos por Jesus Cristo. Amém. Amém. A gente vai ver Hebreus, e o capítulo é o 12, o versículo, a gente vai ver o 14 e o 15. Leia comigo, por favor. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Gente, vamos ver só aqui. Gente, essa palavra aqui é forte, né, para nós. Vamos lá, a explicação do 14. Segue a paz com todos. Precisamos ter paz com todos. Com todos. Precisamos ter paz, né? E amá-lo também. Se nós não amamos, a gente precisa pedir, Senhor, não amo fulano. Tem alguém fazendo maldade aqui comigo. Tem gente querendo pegar o meu marido. Tem gente que tá querendo fazer um mal para uma irmã ou para um irmão. Senhor, né? Então a gente tá com aquela angústia, né, dentro de si. Ore por essa pessoa para que o Senhor liberte essa pessoinha do mal, tá bom? Então ele diz: segue a paz com todos. Gente, precisamos de paz com todos. E a santificação. E o que é a santificação? Porque ele diz: sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Meu Deus, e agora? Como eu vou me santificar? Gente, todo dia precisamos nos santificar. Todo dia precisamos entregar a nossa vida ao Senhor. Todo dia precisamos falar com Ele, ler a palavra, né? Pelo menos uma vez na semana, jejuar pela nossa santificação, pela nossa purificação. Para que o Senhor tire o mal que tem dentro de nós, porque todos nós temos maus dentro de nós. E aquela picuinha que temos dentro de nós, por alguém ou por alguma coisa que aconteceu, precisamos pedir para que o Senhor nos liberta, que o Senhor nos salve, que o Senhor libere esse perdão dentro de nós, para que essa amargura que está dentro de nós não venha nos prejudicar quando a gente se lembrar, a gente não chorar, a gente não se entristecer. Então precisamos tirar essa amargura de dentro da gente, essa coisa que nos afeta, né? Que nos faz triste, que nos faz sofrer. Então, sem a santificação, sem a gente buscar o Senhor de verdade, né? Sem pedir o Espírito Santo: Senhor, habita em mim, me santifica, me purifica, jejue pela sua purificação, né? Faça uma vigília: Senhor, hoje eu vou dedicar minha vida ao Senhor, hoje eu vou ficar até mais tarde te louvando, te exaltando, né? Pedindo bênçãos para nossas vidas. A gente precisa disso, a gente necessita, na verdade, nós necessita desse momento com Deus, desse momento de purificação, para que Ele entre na nossa mente, nós queremos tirar toda a sujeira que está dentro de nós. E o 15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Se tem uma vigília na sua igreja, vá, não se prive. Se tem alguém te chama para ir para a igreja, vá, não se prive da graça. Se alguém quer falar da palavra para você, aceite. É a graça de Deus, é a palavra dele, Ele quer te salvar.
Se alguém está fazendo um encontro sobre a palavra, sobre reunião, sobre desabafamento, sobre terapias, vá. Não se prive da graça de Deus. Precisamos abrir a porta para Deus. Precisamos ter essa comunhão com Ele, né? Então ele diz, se a gente não pode se prever, né? A gente precisa da graça de Deus, a gente precisa dele. E de quem nenhuma raiz de amargura, nenhuma raiz, não pode ter nada dentro da gente de picuinha, de querer falar dos outros, do que os outros fazem, do que deixou de fazer, que nós não viemos falar como picuinhas, mas falar de coisas boas, falar que tudo, né, que aconteceu, só por isso, mas não por fofoca, por picuinha, tá? Então ele fala, né, de que ninguém, né, de que nenhuma raiz de amargura brotada vos perturbe. Então nada pode nos perturbar, nada, e por ela muitos se contaminem. Então muitas pessoas se contaminam com as coisas do mundo, com as coisas que o inimigo bota. Gente, é coisa que o inimigo bota. Se alguém fez alguma coisa mal com a gente, com a nossa família, entendamos que não é a pessoa, mas é o inimigo por trás. Aí tem gente que diz assim, mas é aquela pessoa assim que... ele permitiu, né? Ou ela permitiu aquele mal ali. Mas não é por isso que nós vamos julgar ela ou ele. Vamos orar por eles, que ali foi mais uma vítima do inimigo. O inimigo faz acontecer e sai. Aí quando ele sai, aí nós entra em campo e faz o que não deve fazer. Então por isso que nós somos culpados. Mas primeiro tem um bonitinho lá atrás fazendo com que a gente faça isso. E depois ele sai e deixa nós fazer o resto. Gente, é triste isso. Por isso que Jesus ele diz, nós não lutamos contra a carne nem o sangue, mas nós lutamos contra os principados deste mundo. Então a nossa luta não é contra o nosso irmão, mas é contra o que está por trás disso, o inimigo das nossas almas. Então que nós venhamos ter sabedoria para lidar com esse tipo de situação e não ficar chateado, né, ou amargurado pelo irmão, por causa que o irmão fez isso e aquilo. Porque senão, como a palavra está dizendo aqui, nós não vamos ver a Deus, né? E muitos entrarão nas perdição, e muitas pessoas que estão servindo ao Senhor, dentro das igrejas ou outro local, sei lá, vai se perder, porque nunca esqueceu das amarguras que o inimigo ele causou a você ou a mim. Então, se tem alguma amargura dentro da gente, a gente precisa contar para Deus. Jesus, está acontecendo isso, eu ainda não consigo perdoar alguém. Então, preciso do Senhor, necessito do Senhor, vem com o meu socorro, me ajuda. Então, o Senhor, ele vê a nossa aflição, o que a gente quer, e Ele vem nos salvar. Sempre é assim. Então, que nós venhamos estar com o coração aberto para que o Espírito Santo habite em cada um de nós, faça a morada e faça essa transformação que precisa ser feita em cada um de nós. Amém? Ore comigo mais uma vez, por favor. Senhor meu Deus, obrigada, Senhor da glória, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada pela sua palavra. Que essa palavra, Pai, entre, Pai, como uma funda bem forte dentro de nós, na nossa mente e no nosso coração. Que nós precisamos perdoar o nosso próximo, porque nós não lutamos contra a carne nem sangue, mas contra os principados deste mundo. Nos abençoe e nos proteja, Pai, e abençoe as pessoas que estão enfermas nesse momento. Te peço também pelas pessoas que estão nas prisões, Senhor, pelas suas famílias, que o Senhor o abençoe, que o Senhor restaure, que o Senhor liberte, que o Senhor cure, que o Senhor fortaleça eles, cada um na sua santa presença, que o seu Santo Espírito habite e cada um faça morada. Em nome de Jesus, te agradeço por esse dia. Amém. Amém, e até o próximo vídeo, se você gosta. Compartilhe o folheto, né, para abençoar outras pessoas. Em nome de Jesus, obrigada por tudo e obrigada por assistir a palavra do Senhor. Amém.